Sabe aquela história de um castelo de cartas que parece sólido, mas de repente desmorona? Pois é, essa é a história do Banco Master. Vamos mergulhar hoje no colapso impressionante desse banco para entender como tudo aconteceu e, mais importante, o que isso revela sobre a conexão muitas vezes perigosa entre dinheiro e poder. E a nossa análise já começa no clímax de tudo. De um lado, o Banco Central chega e, pum, liquida uma instituição financeira gigante. Do outro, o dono do banco, o controlador, é preso no aeroporto, tentando fugir do país. Uma cena de filme, só que com consequências bem reais. E no coração desse escândalo todo tem um número. Um número que ajuda a gente a entender a dimensão do problema. 12,2 bilhões de reais. Esse é o tamanho estimado da fraude que simplesmente sacudiu o sistema financeiro e político do Brasil. Tá, então vamos para o começo, ou melhor, para o dia em que tudo veio à tona. O que exatamente aconteceu naquela terça-feira, 18 de novembro? Como é que um banco, que parecia estar de pé, simplesmente ruiu de uma hora para outra? Olha, foi uma ação coordenada quase cirúrgica. No mesmíssimo dia, o Banco Central decretou a liquidação, ou seja, fechou o banco. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal estava na rua com a Operação Compliance Zero e o grande finale, a prisão do controlador Daniel Vorcaro, com passagem na mão, tentando ir para Malta. Essa imagem por si só já diz muito sobre o tamanho do desespero, né? Ok, mas como é que se chega nesse ponto? Como uma fraude bilionária como essa foi arquitetada? O objetivo era um só: maquiar a real situação do banco, que, na verdade, estava quebrado. A ferramenta principal para essa fraude era uma coisa chamada carteira de crédito fictícia. Pensa assim, eles criaram ativos fantasma. Eram bilhões de reais em créditos que, na prática, não existiam. Era só papel, só número na planilha, para enganar todo mundo. E o esquema funcionava num processo de 3 passos. Primeiro, eles fabricavam esses ativos do nada. Depois, vendiam essas carteiras de mentira para um cúmplice, no caso, o Banco de Brasília, o BRB, usando documentos com data antiga para parecer legítimo. E, por fim, o dinheiro dessa venda entrava no caixa do Banco Master, mascarando o rombo e criando uma falsa imagem de que o banco era saudável. Agora, uma quebra desse tamanho nunca é um evento isolado. É como uma pedra jogada num lago. As ondas se espalham. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver o estrago que isso causou no mercado. A lista de quem perdeu dinheiro é enorme. O BRB, que comprou os ativos falsos, teve um prejuízo bilionário. O Fundo de Pensão do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, colocou lá mais de 2,5 bilhões de reais, mesmo com todos os alertas. E claro, além dos grandes, tem empresas, outros fundos e milhares de investidores individuais que viram seu dinheiro simplesmente sumir. E aqui tem um ponto que é fundamental. Muitos dos investimentos que o Master oferecia, aqueles com rendimento mais alto, não têm a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Na prática, isso quer dizer que para muita gente, o risco de perder absolutamente tudo que foi investido é real. Dá para imaginar o pânico que isso gerou no mercado, né? O grande medo era o tal do efeito dominó. Se a desconfiança se espalhasse, outros bancos poderiam quebrar em sequência e o crédito no país inteiro poderia secar. Por isso, o Banco Central agiu tão rápido para tentar conter o estrago. Isso tudo nos leva à pergunta central. A pergunta de bilhões, literalmente. Como é que um banco que já dava sinais de fragilidade conseguiu captar tanto, mas tanto dinheiro público? É aqui que a história sai das páginas de economia e entra de cabeça no noticiário político. Os investigadores acreditam que o esquema só foi possível por causa de uma poderosa rede de proteção política. A Polícia Federal chegou a usar essa expressão, cinturão de influência política. A suspeita é que políticos e agentes públicos usaram seus cargos para basicamente blindar o banco e facilitar os negócios dele, passando por cima de qualquer sinal de alerta. Na prática, essa influência teria servido para pressionar outros bancos públicos e fundos de pensão a colocar dinheiro no Mastermenho. Teria destravado operações e principalmente dado uma espécie de cobertura política, uma blindagem que permitiu que o banco continuasse operando contra toda a lógica financeira. Certo, o estrago está feito, a fraude foi exposta e agora? Qual o próximo passo? Bom, a partir daqui, a investigação se divide em 2 grandes frentes, uma financeira e outra política. De um lado, a gente tem o impacto econômico. Esse já é conhecido, dá para calcular em bilhões de reais. A investigação sobre isso está praticamente pronta. Do outro lado, tem o impacto político, que é uma caixa de Pandora. Esse é desconhecido e a investigação sobre quem participou disso está só começando.
E a própria Polícia Federal já deixou isso claro. O crime financeiro, o esquema contábil, já foi desvendado. O foco agora muda completamente. A investigação vai se aprofundar no componente político, em quem deu sustentação para que tudo isso acontecesse. E isso nos deixa com a grande questão que vai definir o próximo capítulo desse escândalo todo. O rastro do dinheiro levou os investigadores até a fraude. A pergunta que fica no ar é: seguir o rastro da influência política vai levar até os corredores do poder em Brasília?